Olá, bem-vindos a mais uma sessão do eHealth Summit 2021. O meu nome é Francisco Goiana da Silva e sou presidente do Health Parliament de Portugal, segunda edição. Comigo tenho aqui coordenadores e alguns deputados do Health Parliament de Portugal que nos vão estar a falar sobre as medidas que foram desenvolvidas ao longo do último ano para fortalecer e transformar o sistema de saúde português, com visão sempre no futuro. Temos aqui alguns presentes fisicamente. Tenho comigo o Filipe Costa, o Henrique Prata Ribeiro, o Alex e também remotamente tenho comigo o Ricardo Mascarenhas. Cada um deles irá falar-nos de recomendações que foram desenvolvidas por uma comissão parlamentar específica. Iríamos começar então por dar a palavra ao Ricardo Mascarenhas, que nos acompanha remotamente e que nos vai falar das medidas que foram desenvolvidas pela Comissão de Equidade e Sustentabilidade em Saúde. Ricardo Mascarenhas, estás-nos a ouvir? Perfeitamente. Muito bem, Ricardo. Esta comissão dedicou-se mais a medidas mais transversais relativamente àquilo que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde e à equidade que se aplica a todos os cidadãos portugueses quando tentam ser tratados ou ver as suas necessidades de saúde satisfeitas. E vocês falaram muito do tema da prevenção nas vossas recomendações. Quais são então as recomendações e qual é que é a vossa visão nesta área da prevenção da doença e promoção da saúde, que são então tão importantes para a garantia da sustentabilidade do nosso sistema de saúde? Queres falar-nos um bocado disso, Ricardo? Falar um bocadinho. Naturalmente há a vertente vista do sistema e vista do cidadão. E muitas vezes falamos na doença e não na saúde. Falamos na cura e não na prevenção. E, portanto, um dos nossos focos foi efetivamente a prevenção. E na prevenção temos duas medidas muito, muito fortes que se prendem com esta situação. A primeira, a procurar alocar mais recursos, até em termos orçamentais, com políticas de promoção da saúde e prevenção da doença, portanto, passar a investir na saúde e não na doença, e nesse sentido, caminhar para esse valor de 5%, caminhar até aos 5%. Aliado com políticas de promoção da saúde, nomeadamente nos fatores de risco e nas doenças crónicas. Cada vez mais há doenças crónicas e temos cada vez mais questões médicas de risco e, portanto, atuar sobre esses fatores, o peso, os alimentares, os consumos de álcool ou tabágicos, portanto, haver uma política de prevenção que permita reduzir os custos associados ao próprio sistema de saúde. Portanto, Ricardo, e essa medida é bastante acertada porque, para que toda a gente que nos ouve saiba, atualmente Portugal está abaixo do nível europeu de investimento em prevenção. A média europeia de investimento em prevenção está na ordem dos 3% do orçamento dedicado à saúde de cada país e Portugal investe cerca de 1%, se tanto, nessa área. Portanto, esta medida é muito avisada, Ricardo, sem dúvida. E agora, queria-te lançar aqui uma pequena provocação, até porque hoje em dia continuamos a falar muito sempre entre este constante confronto quase ideológico entre o setor público e privado. Vocês falam muito numa necessidade de transição de um atual modelo, e vou dizer aqui o palavrão, beveragiano, para um modelo bismarckiano. Para quem não sabe, o modelo beveragiano é um modelo muito mais focado no sistema público, no Estado enquanto financiador, prestador e regulador. E um modelo mais bismarckiano é um modelo mais alemão, um modelo em que é permitida uma intervenção mais forte dos outros setores, como é o exemplo do setor privado ou do setor social, desde que garantam melhor gestão de recursos financiados pelo Estado. Ricardo, queres-nos falar um bocado disto? O que é que vos levou a propor esta medida, que é um bocado controversa, porque qualquer pessoa neste país que diga que quer ver um bocadinho mais de papel do privado na saúde é acusada de querer privatizar o Sistema Nacional de Saúde ou o Serviço Nacional de Saúde. É isso que vocês querem fazer? Porquê é que vocês tiveram coragem de propor isto? Francisco, a base parte que nós precisamos simplificar um sistema de saúde e cair a premissa de ter um serviço, que é algo redutor, e passar a ter um sistema. E ao ter um sistema, devemos usar os recursos que existem e serem geridos de forma a que efetivamente
o cidadão, o contribuinte, o utente, tenha um serviço de saúde de excelência de acordo com a sua necessidade. E não faz qualquer sentido desprezar um setor público, privado, social, por quaisquer questões que não sejam as de qualidade da própria prestação do serviço. E, portanto, o Ministério da Saúde deve gerir uma rede integrada de todos estes agentes. Até porque atualizar o modelo de governança é algo que é urgente, não é? E essa simplificação significa deixar de gastar dinheiro em estrutura burocrática e serviços muitas vezes duplicados e pô-lo ao serviço efetivamente da saúde de todos os cidadãos, de todos os habitantes do nosso país. Acho que quando se diz que é uma questão política, se calhar estamos a esconder aqui outros assuntos que nada têm a ver com saúde, porque nós precisamos que o cidadão tenha a opção de escolha, que possa decidir sobre o seu tratamento, a sua saúde, e fazê-lo recorrendo ao melhor serviço. E o que interessa é que haja um sistema nacional de saúde que preste o melhor cuidado de acordo com a necessidade individual de cada um. Ricardo, deixa-me interromper-te para citar aqui um ilustre membro do Partido Socialista que participou aqui num dos nossos plenários no Health Parliament de Portugal, o Dr. Álvaro Beleza, acho que o nome é bastante conhecido, que costuma dizer que Portugal é um país demasiado pobre para deixar na borda do prato capacidade instalada de prestação de cuidados de saúde e de acesso aos cidadãos. E ainda por cima agora numa altura em que o acesso é um desafio tão grande, em que temos tantas pessoas que veem a sua vida adiada e as suas doenças adiadas por conta da pandemia, não é? E portanto, Ricardo, obrigado, já voltamos a ti no final. E não resisto então aqui a passar ao nosso representante da Comissão de Oncologia, porque eu sei que vocês, Filipe, também tocaram nesta temática da simplificação do sistema ou da necessidade de rever a lei orgânica do Ministério da Saúde e de reestruturar o modelo de governance. Então, porque é que isto é necessário e em que é que isto acaba por tocar também na nossa capacidade de resposta para os doentes oncológicos? Claro. Obrigado, Francisco, pela questão e acima de tudo, pela pertinência do tema. Pego nas palavras do Ricardo, dizendo que o sistema é demasiado pequeno, é demasiado ineficiente e, por isso, obrigatoriamente, numa patologia como a patologia oncológica, que tem um acréscimo significativo naquilo que é a perspectiva de custos, do ponto de vista de ciclo de cuidados, necessita de uma atenção especial. Não vale a pena nós continuarmos a analisar estruturas e, ao mesmo tempo, linhas de recurso, sem percebermos que a oncologia, e normalmente a oncologia é associada a um grande nível de despesa pela caráter de inovação, mas fundamentalmente toda esta cadeia e esta necessidade de olharmos para os melhores resultados na perspectiva daquilo que é um sistema integrado é um caráter fundamental. E por isso, na Comissão de Oncologia, achamos que é fundamental criar uma estrutura e uma rede organizada que não esteja centralizada na sua, digamos, no seu contrato de programa, na sua capacidade de financiamento independente, mas sim numa rede que funcione de uma forma altamente eficiente na cadeia de cuidados para o doente oncológico e que crie com realidade aquilo que são esses melhores resultados para os doentes. Filipe, para quem não percebe nada disto, explica-nos lá, concretamente, o que é que tu alteravas, o que é que vocês alteraram na forma de funcionamento atual do sistema? Imaginemos que agora, toda a gente conhece, há os IPOs. Alguém tem uma doença oncológica, vai ao IPO ou vai a um serviço de oncologia de um hospital público. O que é que tu alteravas? Primeiro, é preciso perceber se a capacidade instalada que nós temos em centros altamente diferenciados ainda está por esgotar. Por isso não tem lógica absolutamente nenhuma que tenhamos centros de oncologia a menos de 1 km de distância em que ambas não se complementam. Isto não tem lógica absolutamente nenhuma. E nem estás a falar ainda do privado? Não, ainda nem sequer estou a falar do privado. Estou a falar primeiro em esgotar a capacidade que nós temos de maximização em termos de recursos, quer físicos, quer humanos, e a capacidade depois de conseguirmos perceber de que forma é que todo o sistema, e aí sim, social, privado, independentemente de qual é que seja a sua pertinência do ponto de vista de resultado, o importante, ou o seu modelo de financiamento, o importante é que nós consigamos aportar melhores resultados para os doentes oncológicos, garantirmos efetivamente que eles chegam a tempo aos doentes na parte do diagnóstico, e tão importante que foi, nesta altura do Covid, perceber que devíamos ter funcionado em sistema. Perceber que era tão importante os doentes deixarem de pensarmos em ideologias e conseguirmos a perceber
que precisamos de diagnósticos atempados. Nunca tivemos tantos diagnósticos tardios como o primeiro diagnóstico diferencial. Isto demonstra uma ineficiência total, quer do governance, quer uma ineficiência total na cadeia do ponto de vista daquilo que é o nível de cuidados para os doentes oncológicos. Se tivéssemos tido uma revisão da lei orgânica, nitidamente o tempo e aquilo que é a eficácia e eficiência destas organizações seria um mecanismo complementar e não meramente um mecanismo de combate ideológico. Por isso, nós como Comissão decidimos e achamos que é muito importante, especificamente na doença oncológica, em que o tempo é uma variável que é muito importante, trazer esta necessidade de reestruturação, focalização naquilo que é a patologia oncológica, que tem uma repercussão diretamente em custos elevados, mas acima de tudo uma rede que funcione. Uma rede em que o tempo seja uma variável importante e que não tenhamos restrições naquilo que é esta cadeia de integração. Filipe, muito obrigado, e tu sabes que teríamos muito mais a falar, mas espero ainda ter tempo para uma pergunta no final. E vou passar aqui ao meu colega, ao coordenador da Comissão de Saúde Mental, Henrique, e pegando aqui um bocadinho na deixada pelo Filipe, do tempo e da proximidade que as pessoas cada vez mais precisam para verem os seus problemas resolvidos. A saúde mental é uma daquelas áreas que é conhecido pelo parente pobre do sistema de saúde português, e normalmente quem precisa e quem tem problemas na área da saúde mental tem de esperar muito tempo, e os caminhos que tem de percorrer nem sempre são muito claros. E, portanto, eu sei que vocês, na vossa comissão, propuseram também um reforço da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde a jusante, ou seja, nas entidades de proximidade, nos centros de saúde. Isto já não é uma ideia nova, deixa-me que te diga, portanto, já muita gente sugeriu, mas porquê é que isto continua a ser pertinente sugerir isto? Ainda não foi feito, o que é que falta fazer? Bem, o que falta fazer eu diria que é muito, e como tu disseste bem, eventualmente falta começar a investir-se nesta área e a olhar-se para ela de uma forma um pouco mais séria e a dar-lhe o peso que ela tem. Para teres uma noção, a saúde mental custa ao Estado por ano cerca de 6.500 milhões de euros, 3,5% do PIB. Dentro do orçamento que nós alocamos à saúde, apenas atribuímos 4 a 5% à saúde mental. A maior parte dos países centrais da Europa atribui 7 a 8% e o Reino Unido já atribui 14%. Nós continuamos a ser o segundo país com maior prevalência de perturbações mentais na Europa e, portanto, acho que isto mostra bem aquela que é a situação aqui em Portugal. Em relação ao que tu me perguntaste dos cuidados de saúde primários, nós aquilo que defendemos especificamente para essa área foi a criação de indicadores, ou seja, de indicadores de saúde que funcionem como para as outras patologias, que nos cuidados de saúde primários as perturbações mentais mais simples de ser acompanhadas possam ser acompanhadas pelos médicos de família que têm formação, e depois propusemos também, mas que vem previsto no Programa Nacional para a Saúde Mental, a criação das equipas multidisciplinares, com psicólogos, com enfermeiros, com outros técnicos da área da saúde que possam... Deixem-me esclarecer também quem nos ouve. É importante que saibamos que a maior parte das doenças mentais que assolam os portugueses são doenças do foro da depressão, simples ainda, e também da ansiedade, que são então patologias que podem ser resolvidas num centro de saúde e até por um médico de família ou por profissionais, equipas multidisciplinares. Não precisa de ser um psiquiatra num hospital de fim de linha. É isto que estás a dizer? Exatamente, é exatamente isto. Ou seja, as depressões que não sejam depressões graves, que aí sim requerem a atuação da psiquiatria, e as perturbações de ansiedade generalizadas também mais simples, podem perfeitamente ser acompanhadas nos cuidados de saúde primários. Dizer também que outra das nossas medidas, que esta também vem no Programa Nacional para a Saúde Mental, é a criação de serviços de proximidade, ou seja, que os hospitais gerais passem a ter mais serviços de psiquiatria para que os doentes sejam internados próximo da sua comunidade. Possam ter mais visitas, possam ter uma proximidade aos familiares e à sua envolvente. Isso leva-nos a um tema também bastante inovador de uma das vossas medidas, que tem a ver com a liberdade. A liberdade que é tantas vezes esquecida, a liberdade dos doentes psiquiátricos. Porquê é que a liberdade destes doentes é esquecida? Como é que é esquecida? E como é que nunca ninguém se apercebeu disto? Eu acho que é importante explicarmos, antes de mais, que a psiquiatria é a única área em Portugal na qual nós podemos privar alguém da liberdade para tratamento. Ou seja, mais nenhuma outra área médica tem esta especificidade. E o que é que isto faz? Há um internamento que é ordenado por um juiz, portanto, um internamento por ordem judicial, no qual uma pessoa que apresente risco para ela ou para outros, na maior parte das vezes, por via da sua doença,
pode e é tratada contra a sua vontade. O que acontece neste caso é que as pessoas estão sujeitas à arbitrariedade da existência ou não de um pátio para frequência de espaço exterior. Há serviços onde estes doentes têm condições, podem ter contacto com o espaço exterior, e há serviços onde estas pessoas ficam trancadas, com janelas que não abrem pelo risco de fuga e pelo risco de suicídio, em corredores, em serviços completamente fechados. Só Isto para as acontece. pessoas terem noção, ficam trancadas sem verem literalmente a luz do sol, e estes períodos de tempo podem variar entre quanto e quanto? Vêm a luz do sol porque há janelas, não é? Sim, Mas essas janelas estão fechadas, portanto não há contacto, e não há contacto com o espaço não exterior. respiram ar fresco. Que, como sabes, quer dizer, é uma preocupação noutras áreas em termos de direitos humanos, nomeadamente os presos, que têm 2 horas de frequência de espaço exterior mínimas por dia, e portanto estes doentes têm 0 quando estão internados compulsivamente. Portanto, vivemos ainda num país em que estar internado compulsivamente por motivo psiquiátrico é quase pior em termos de direitos humanos e qualidade de vida do que estar numa prisão. É isto que acabaste de dizer. Não queria ir tão longe, mas há uma arbitrariedade em relação àquilo que é a frequência de espaço exterior por estas pessoas, e eu acho que isso deveria ser algo prioritário a mudar, mesmo sabendo que tem custos associados, que tem de se mudar os serviços. Mas lembrou disto? Isto não é óbvio. Henrique, tu estiveste num serviço de psiquiatria, isto não é óbvio para os doentes que lá trabalham, para os médicos que lá trabalham. Acho que há muita dificuldade às vezes em compreender o impacto que isto pode ter nas outras pessoas e nos doentes. E nós, quando falamos de internamentos compulsivos... As pessoas agora na pandemia tiveram um bocadinho um cheirinho disso, que era ficaram confinadas em casa e mesmo podendo sair à varanda, não foi fácil. Exatamente, e eu espero que isso venha contribuir, mas aquilo que eu acho que acontece é, como os internamentos compulsivos normalmente são relativamente curtos, ou seja, um internamento compulsivo raras vezes cederá aos 3 meses, digamos, e as pessoas tendem a dizer, ok, mas isto é temporário. Mas na ótica da nossa comissão, isto é prioritário, tem de ser resolvido rapidamente. Última questão que eu te quero colocar, porque é outra medida muito interessante, e depois quero passar aqui para o Alex Correia, que tem a ver com participação. Vocês propõem a participação de medicação antipsicóticos injetáveis para os doentes que deles necessitam. Explica-nos primeiro. Até agora não eram comparticipados? São comparticipados. Então. Só que estes medicamentos são, eu vou tentar explicar da forma mais básica possível. Obrigado. Aquela doença classicamente é mais limitante na psiquiatria é a esquizofrenia. Sim. E estas injeções, e aliás estes medicamentos antipsicóticos, são utilizados para tratar esta doença. As pessoas conseguem ficar funcionais quando bem tratadas com estes medicamentos? Conseguem, e o tratamento previne recaídas. Aquilo que acontece é que há antipsicóticos mais antigos, que deixam aquela imagem muito estigmatizante para os doentes de se babarem e arrastarem os pés, e há antipsicóticos mais recentes que têm um perfil inferior de efeitos secundários. Como na oncologia, em qualquer outra área em que a medicina e a investigação vai evoluindo. Não é? Aquilo que acontece em relação aos antipsicóticos é que eles são comparticipados em 90% a 95%. Só que estes 10% a 5% muitas vezes são incomportáveis para os doentes que sofrem de esquizofrenia e que acabam por não conseguir fazer estes medicamentos e têm de fazer os mais antigos, ou seja, ter os tais efeitos secundários. Porque 5% de um preço muito elevado Exatamente. Pode ser muito considerável numa família... Aquilo que nós propusemos foi a dispensa nos serviços de saúde, quer hospitalar, quer nos cuidados de saúde primários, desses tais injetáveis mais modernos, e portanto há uma garantia de que a pessoa tem o fármaco a ser administrado no seu corpo, não há extravio, é um profissional de saúde que administra o fármaco, permitiria ao Estado eventualmente negociar com as farmacêuticas melhores preços para esta medicação, porque compraria em massa, mas propusemos também a dispensa gratuita em farmácia comunitária dos orais, porque consideramos que não é moral que o Estado faça uma imposição financeira na via da administração do fármaco no corpo de uma pessoa. Portanto, é essa a nossa... Então também, além de tudo isto, ainda envolver mais o setor das farmácias, também enquanto parte integrante do sistema de saúde. Muito bem, e passamos agora para o Alex Correia, que vem representar a Comissão de Inovação e Valor em Saúde. E, Alex, vocês falam-nos muito da importância que têm os dados, que têm informação,
para nós conseguirmos tomar decisões informadas, para que os nossos líderes políticos, de uma vez por todas, comecem a decidir menos com base em ideologias e cartilhas políticas e mais com base em números, em dados, em evidência científica. E, portanto, uma das vossas sugestões vai um bocadinho no sentido de conseguirmos ter no mesmo sítio, concentrar no mesmo sítio, todos os dados produzidos pelas instituições públicas e privadas, dizer isto, públicas e privadas, no sentido de também conseguir aferir, então, qual é que é o valor em saúde gerado pelas intervenções e gerar informação que permita aos líderes políticos e científicos decidir melhor. E, portanto, Agência Nacional de Dados e Valores em Saúde. Explica-nos um bocadinho como é que se lembraram disto, como é que é possível isto ainda não existir, há outros países em que isto existe. Muito obrigado, Francisco, pelas tuas questões. Em primeiro lugar, gostaria só de cumprimentar os meus colegas de painel, naturalmente agradecer à SPMS pelo convite para estarmos aqui presentes, ainda que de uma maneira virtual. Tens muita razão nas questões que colocas. Efetivamente, a nossa comissão identificou uma das recomendações, portanto, que propõe a criação da Agência Nacional de Dados e Análise de Valor em Saúde. Portanto, do levantamento que foi feito de preparação para a elaboração das recomendações, nós constatámos que, efetivamente, portanto, as instituições de saúde já geram atualmente muitos dados em Portugal. O que achamos que falta é uma agência nacional que reúna os dados, como tu disseste bem, do setor público, privado, mas também do setor social, e que permita analisar estes dados de uma forma agregada para disponibilizar aos decisores políticos a melhor evidência para a tomada de decisão. Alex, mas então, o que nos estás a dizer é que atualmente não existe ninguém que tenha os dados de todos estes setores, é isso? Certo. Do levantamento que nós fizemos, não existe neste momento uma entidade que reúna todos os dados da utilização das tecnologias de saúde de uma forma agregada. E respondendo a mais de algumas das tuas questões, esta proposta vai em linha com a estratégia europeia. Existem efetivamente outros países que estão mais avançados e já constituíram organismos centrais que permitam reunir esta informação toda, e como tu disseste, não depende tanto se é um país com um sistema assente em seguros privados ou um serviço público. Portanto, nós achamos que é possível. Temos noção que é uma recomendação ambiciosa, portanto, e o horizonte temporal para a sua implementação seria a médio e longo prazo, mas acreditamos que poderia ter muitas mais-valias para o Sistema Nacional de Saúde. Muito bem. Alex, outra área que vocês referem, até porque quando existem dados e dados aglomerados e agrupados, gera-se uma oportunidade enorme também para se fazer ciência, não é? Temos alguns exemplos pontuais em Portugal, por exemplo, o recentemente criado o RON, o Registro Oncológico Nacional, que deu uma luta enorme para se conseguir convencer mesmo pessoas de diferentes regiões e as regiões autónomas a darem os seus dados, porque as pessoas até competiam, porque achavam que fornecer os dados vão perder acesso àqueles dados e etc. E, portanto, vocês identificaram este problema, que tem a ver, então, com a necessidade de fazermos, com estes dados, mais ciência. E propõem, então, a constituição de um gabinete de apoio à investigação científica. E, portanto, eu aqui faço duas perguntas. A primeira pergunta é: achas que não se produz ciência suficiente em Portugal? A segunda pergunta é: nós temos bons investigadores ou não temos em Portugal? E a terceira é: será que no ADN organizacional do nosso Serviço Nacional de Saúde a investigação é uma prioridade? E porquê é que eu pergunto isto? Porque está aprovado que entidades de saúde que produzem mais investigação também conseguem prestar cuidados de saúde com mais qualidade. Existe esta inter-relação. Portanto, 3 perguntas difíceis. Certo. Muito obrigado novamente pelas questões. Por onde é que eu posso começar? Efetivamente, a constituição de um Gabinete Nacional de Investigador é algo que nos parece importante também para os investigadores portugueses que existem e que estão atualmente em Portugal, mas a vocação, portanto, está incluída os investigadores que foram fazer, que não tiveram oportunidades em Portugal de desenvolver a sua carreira na área de saúde, foram fazer investigação para o estrangeiro e neste momento estão receptivos a voltar para Portugal. E se calhar não têm um ponto de contacto único para esclarecer, portanto, diversas questões relacionadas com a investigação em saúde. Portanto, eu posso adiantar já que
nós propomos que este gabinete seja constituído na AICID. De resto, eles mostraram-se muito AICID, recentes. o que é AICID? Desculpa. Até a Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica. Foi recentemente, portanto, tem alguns anos já de existência, mas para dizer que eles mostraram-se muito receptivos à ideia. Nós já estamos a trabalhar com eles na implementação desta recomendação. Portanto, o horizonte temporal também era que nós tínhamos previsto, é que seria algo fácil de implementar. Então já estão a implementar. Isto não é... Estas medidas do Health Parliament de Portugal não são só da boca para fora. Algumas já estão a ser implementadas, saibam. Certo. Efetivamente depende muito da receptividade, portanto, dos serviços ou dos organismos a quem nós fazemos a recomendação. Temos noção que algumas são mais ambiciosas do que outras. Esta era uma das que nós tínhamos sinalizado como de implementação. Eu vou colocar, entre aspas, fácil, porque nunca é fácil, mas seria possível de alcançar num espaço curto. E, efetivamente, portanto, gostaria naturalmente de agradecer à ICID pela disponibilidade que mostraram para reunir connosco e para implementar esta recomendação, e estamos a trabalhar e esperamos a breve trecho que efetivamente o gabinete seja constituído. Muito bem, chegamos então, obrigado Alex, chegamos então ao fim da nossa primeira ronda, e aqui também partilhar com toda a gente que nos acompanha que isto é apenas um cheirinho de 52 recomendações que vão ser incluídas no livro que vai ser publicado muito em breve pelo Health Parliament Portugal, a segunda edição. E portanto fiquem atentos, porque vão ter então estas 52 medidas, muito detalhadas, muito explicadas, para qualquer pessoa, não precisam de ser só especialistas em saúde, que queira, tenha interesse e queira perceber. E portanto agora entramos na última ronda, vou fazer só mais uma pergunta a cada um dos nossos convidados. E portanto, Ricardo, ainda estás aí a acompanhar-nos, certo? Ainda estou, claro. Então, isto, eu não sei se vão ser perguntas ou provocações. Portanto, vai ser a ronda de provocações para os nossos deputados. E, portanto, Ricardo, primeira provocação para ti. Temos ouvido muito falar, então, do plano de resiliência, ao abrigo do qual vai ser transferida uma verba sem precedentes para ajudar, então, a reerguer o nosso país e a reerguer, nomeadamente, e reforçar o nosso Serviço Nacional de Saúde e Sistema de Saúde. Ora, daquilo que se tem visto, Ricardo, a grande parte desta verba, desta bazuca, no que diz respeito à saúde, vai ser investida em infraestrutura, em hospitais e betão. E ficou muito pouco para a área da prevenção. O que é que tu achas disto? Do que posso dizer aqui, acho que é o caminho completamente errado. Não me parece que se deva avançar num caminho sem haver uma análise do que temos e fazê-lo no pressuposto de ser um serviço e não ser um sistema. Portanto, voltamos ao ponto que falámos há pouco. Assume-se que há uma necessidade pública de investimento de capitais públicos, nacionais ou europeus, mas não se contempla todo o capital humano e técnico existente no país. Portanto, devia haver um investimento na simplificação do sistema, criar um sistema que englobe todos e depois então avaliar se essas valências físicas, estrutura, é efetivamente necessária ou não. Estás a referir então que, por exemplo, deveria haver mais verba alocada, por exemplo, à transformação digital do Serviço Nacional de Saúde. É isso que referes? Estou a referir, por exemplo, a uma coisa que o Alex já referiu e que há pouco referi também, e que nós também referimos na nossa comissão, que é uma coisa tão simples quanto ir fazer um exame numa estrutura pública ou privada e a seguir, se fores a outra, tens que fazer novamente. Portanto, hoje em dia, um português faz 2 ou 3 vezes o mesmo exame porque vai a 2 ou 3 estruturas diferentes. E isso não faz qualquer sentido. A digitalização é efetivamente hoje em dia uma ferramenta fortíssima, não é? E nós temos nesse campo uma das medidas que apresentamos passa até por usar os recursos que já temos em termos de rede de farmácias, por exemplo, articuladas com centros de saúde para fazer chegar cuidados primários à população, e eles têm muita informação, têm muitos dados que não estão sequer a ser contemplados. Portanto, a medida que o Alex referiu, muito bem. Informação, muito bem, então, o que estás a dizer é que além do botão ainda falta muita estratégia e há muito por onde investir antes do botão. Obrigado, Ricardo. Vou passar agora aqui ao Filipe. Filipe, não resisto.
Falávamos ali há pouco de transformação do modelo de governance, e tu és uma das maiores referências a nível nacional no que diz respeito ao valor, ao Value-Based Healthcare, e portanto o que eu te queria perguntar agora é uma provocação, é sobre este relatório recentemente publicado pelo Tribunal de Contas sobre parcerias público-privadas. O que é que devemos aprender sobre isto? O que é que a nossa geração deve aprender sobre isto? E de que forma é que isso vai de encontro ou não às recomendações que o Health Parliament de Portugal apresenta e que vai publicar neste livro? Certo. Ótima pergunta. Eu iria reforçar aquilo que o Tribunal de Contas colocou em alguns pontos escritos, temas muito interessantes. O primeiro tema, e isto que veio sendo referido ao longo do tempo, quer na nossa comissão, quer no resto das comissões, que é a necessidade de termos evidência daquilo que está a acontecer. E falamos aqui há bocadinho também. Exatamente. E na realidade, para termos conclusões que sejam transcritas num relatório, precisamos de evidência. E a verdade é que nunca o sistema teve tanto escrutínio nos contratos de programa como teve nas PPPs. Quer em termos de relatórios de análise financeira, quer como em termos de relatórios de análise daquilo que eles diziam como qualidade assistencial aos doentes. E tão interessante que é o ponto do Tribunal de Contas dizer que, ao abrigo das PPPs, os doentes iriam ter ou estariam com um princípio de benefício adicional para o índice de qualidade de serviço. Eu acho muito interessante. Na realidade, ainda fico com mais dúvidas, porque na realidade aquele relatório devia de aferir um conjunto de outros resultados por patologia em específico, para sermos ainda mais específicos, e se conseguíssemos ter aqueles dados, não seriam 200 milhões. Seriam muito mais que 200 milhões. E agora vou-te interromper. E, no entanto, continuamos na época de caça às parcerias público-privadas. Acho que vai acabar, porque vão acabar mesmo, vão ficar extintas. Passando agora para o Henrique Prata Ribeiro. Tu também tinhas de ter a tua provocação, Henrique. Claro, força. Então, da mesma forma que falamos então desta bazuca que questionava ali o Ricardo sobre a questão da prevenção, também há boas notícias. Portanto, muito recentemente ouvimos por parte do diretor do Programa Nacional da Saúde Mental, o Dr. Miguel Xavier, a informação e a notícia de que vai ser disponibilizado um investimento, uma verba sem precedentes, para então desenvolver este parente pobre do Serviço Nacional de Saúde. Muitos milhões. E, portanto, uma coisa que eu também tenho vindo a aprender ao longo dos anos é que nem sempre despejar dinheiro em cima dos problemas os resolve. E há muitas pessoas que parece que ainda continuam a acreditar nisso. E, portanto, a minha pergunta para ti, Henrique, é: ok, com que é que nós temos de estar, a que é que nós temos de estar muito atentos em que isto não seja simplesmente despejar dinheiro em cima do problema, e que seja um uso efetivo, eficaz e com perspectiva de médio e longo prazo duradoura na área da saúde mental? Portanto, antes de mais, aquilo que eu espero que aconteça é que se dê passos importantes para cumprir o Programa Nacional para a Saúde Mental, que está há anos a decorrer, sem que na verdade decorra, porque não há financiamento. E eu espero que haja, e como tu disseste e bem, uma capacidade de ser incisivo a gerir o dinheiro que vem. E isso o que vai requerer é uma gestão assertiva, vai requerer que se pegue naquilo que são as ideias do programa, que estão delineadas há anos, das insuficiências do sistema, que toda a gente conhece e que estão mais do que elencadas, e que se atribua às verbas de forma competente e, a meu ver, o mais direcionada possível. Ou seja, com a identificação das áreas em concreto e do que é que tem de ser mudado. Obviamente, as medidas que vêm no livro que nós vamos publicar são algumas das quais eu espero ver resolvidas. Volta à questão da privação excessiva da liberdade, que, a meu ver, sofrem os doentes que são internados compulsivamente. Para mim, devia ser a primeira coisa, porque é de facto um atropelo de direitos humanos, e começamos pelas áreas mais relevantes. Mas depois seguiríamos, espero que os fármacos também venham a ser disponibilizados gratuitamente para os doentes com esquizofrenia, ou seja, espero que todas estas medidas se implementem, mas que haja uma noção da sua importância. Vou explicar mais um bocadinho. Força. Achas
Tu vais espicaçar até eu dizer o que tu queres que eu diga. Não, por acaso não. Achas que com a capacidade instalada neste momento na Direção-Geral da Saúde, por muito bem intencionadas que sejam as pessoas que lá estão, irá haver capacidade de gerir porque a gestão da implementação é uma área muito específica, uma verba tão grande para usar da forma mais eficaz? Sou honesto contigo, eu não tenho conhecimento da estrutura que há na Direção-Geral da Saúde para a gestão desta verba, portanto não sei que profissionais é que estão a trabalhar com o Sr. Miguel Xavier e com a doutora Ana Matos Pires, mas deduzo que haja gestores capacitados, qualificados, que conheçam os problemas em questão e o programa e o que está em jogo, portanto, que ajudem à gestão deste dinheiro. É uma boa expectativa que fica aqui para a Direção-Geral da Saúde, é que, a brincar, 80 milhões de euros é tipo uma grande empresa, é a gestão de uma grande empresa, portanto, deveria ser alguém desse gabarito. Então, e terminando aqui em grande com o Alex. Alex, fala-se muito, e é um dos temas da vossa comissão, do valor em saúde, Value-Based Healthcare. Mas isto quase que faz-me lembrar outras expressões que são tipo uns chavões na área da saúde, que é toda a gente concorda, mas depois quando vamos de facto a ver, não se faz tanto quanto devia. Porquê que ainda não se faz Value-Based Healthcare, ou será que se faz no Serviço Nacional de Saúde? E o que é que vai ter de mudar para que se faça mais Value-Based Healthcare no Serviço Nacional de Saúde? Obrigado mais uma vez, Francisco. Já se faz Value-Based Healthcare no Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eu dou a título de exemplo, a avaliação de tecnologias de saúde para medicamentos está perfeitamente estabelecida em Portugal, tem longa tradição, naturalmente que haverá oportunidades de melhorias, mas é francamente aceito por todos os parceiros cá em Portugal. Mas nós temos uma recomendação para alargar esta avaliação de tecnologias de saúde, por exemplo, a outras tecnologias de saúde que não medicamentos. Sejam dispositivos médicos, podem ser intervenções em saúde, podem ser equipamentos, wearables, softwares. Portanto, efetivamente, uma das recomendações que temos é que seja alargada o processo de avaliação de tecnologias de saúde a todas, ou que pelo menos sejam identificadas tecnologias de saúde que merecem ser avaliadas, e depois existem vários critérios, seja porque há uma inequidade de acesso, porque tem um impacto orçamental elevado, mas podem ser escolhidos outros. Nós, os que deixamos no relatório, são meramente exemplos para depois serem decididos e implementados. E nós achamos que isto portanto, é especialmente importante para aqueles doentes que não têm uma alternativa terapêutica. Portanto, os doentes que têm uma necessidade médica não satisfeita, é muito importante que estes doentes tenham acesso à inovação. E uma das recomendações que nós também temos no relatório, e que naturalmente convidamos toda a gente a ler com mais detalhe, é que sejam criadas vias de acesso específicas para estes doentes que infelizmente neste momento ainda não têm acesso a nenhuma tecnologia de saúde que permita ou resolver ou pelo menos aliviar o problema de saúde que têm. Muito obrigado, Alex. E portanto, durante estes minutos tivemos a oportunidade de estar aqui com 4 deputados do Health Parliament. Eu tive o imenso gosto de tentar passar mais esta hora convosco, foram muitas horas no ano passado, e acima de tudo, esta é a prova de que há uma nova geração de líderes na saúde que não estão alienados daquilo que são os problemas reais do país, daquilo que são os problemas reais do Serviço Nacional de Saúde. Estão comprometidos, querem participar e querem propor. E mais claro do que este livro que vai ser publicado com 52 medidas ativáveis, concretas, específicas, maior prova do que essa, da vontade que esta nova geração tem de tomar as rédeas do país e começar a construir o Serviço Nacional de Saúde do futuro, não há prova mais válida e mais clara. Portanto, aquilo que fica aqui a mensagem é que a todos os líderes que nos veem, Senhora Ministra da Saúde, aos membros do Governo, membros do Parlamento, estão aí, 52 medidas, chave na mão. Só não vão fazer e implementar se não quiserem. Obrigado e até à próxima.